Opa! Entrando aí, que entrou BG Marcelão, BG Sem Fronteiras. Boa noite, tudo bem? Bom, vamos lá. Ontem eu emiti aí, lancei, né, o vídeo do Stalfer Dynasty, né, que é um jogão que é de um autor, de um designer que eu gosto muito, né, que é o Andres Stedin. É um jogo que eu conheci por acaso, conheci graças ao amigo Augusto, né? Se ele estiver vendo aí, se ele for assistir, um abraço, Augusto. E no Spa dos Jogos. E como era o mesmo designer, eu me empolguei, joguei e adorei o jogo, né? Tudo girava em torno aí do poderoso Henrique VI. E aí, pô, Henrique VI, até no manual, na capa, tem a figura, né, do cara andando, Henrique VI. E, pô, não sei, nunca tinha visto a história dele. Depois é que eu fui atrás para saber quem é Henrique VI, o que ele fez. Eu achava que era da Inglaterra, né, um rei inglês, Henrique, tem tantos Henriques, mas existe realmente um Henrique VI, mas esse jogo especificamente fala do Henrique VI da Suábia, né, do Sacro Império Romano Germânico. Então, vou falar brevemente aqui algumas coisinhas que tem no jogo, né? Uma das coisas que eu acho muito interessante, a montagem, as cidades todas, elas vão ter aí aqui um númerozinho que indica justamente quantos jogadores é jogado. Então aqui, essa é a face para 3, 4 e 5 jogadores. E essa face aqui seria para 2, né? Então tem uma outra pontuação aqui em cima e tem 3 baús, né? Do lado de cá tem 5 baús e tem uma outra pontuação, tem mais lugares para você ocupar o reino aí de Milão. Isso para mim é um diferencial absurdo, porque dá uma rejogabilidade bacana e automaticamente você tem aí mais coisas, né, para fazer, mais lugares para explorar. Você gasta muito os seus seguidores, né? Então, seguidores é uma coisa muito importante. E você precisa o tempo todo estar vendo aí qual região que você vai controlar. Às vezes você não vai pontuar naquela região, mas você já coloca ali um seguidor ocupando uma posição justamente para poder garantir que numa próxima rodada de pontuação aquilo vai acontecer. Uma das coisas que você só consegue perceber ao longo do jogo, e aí no segundo jogo você já vai prestar atenção, é que tem aquelas tiras, né? A cidade onde que vai ser pontuada, né? Aqui no caso, Milão. Do lado, ela tem um outro pré-requisito. Esse pré-requisitozinho aqui, daqui eu mostro isso para não ficar tão iluminado. Aqui, nossa, eu não vou conseguir nunca fazer isso aqui. Fica tudo iluminado demais, né? Ai, droga. Muito bem. Vou ter que dizer, porque não dá para ver direito isso aqui. Bom, esses requisitos, tem aqui o requisito de uma cidade que tem a quantidade mínima de baú. Então você vai contar, ver a cidade que tem menos baú para poder pontuar. Você tem a cidade onde está o rei, então em várias rodadas você vai possibilitar 2 cidades serem pontuadas, porque a cidade do rei vai pontuar, e não necessariamente o rei está numa cidade determinada, né, que vai ser pontuar. E você tem uma outra pré-requisito que é o máximo de seguidores e nobres que tem ali. Então são 3 requisitos bem diferentes que dão uma rejogabilidade alta, porque desses 6 que tem aqui, somente 5 vão estar no jogo. Outra coisa é você prestar muita atenção nesse ladinho aqui, no finalzinho. Aqui acho que dá para ver um pouco, né? Aqui dá para ver. Quantos espaços o rei vai andar? Então aqui anda 2 espaços, aqui anda 3, né? Tem vários aqui que anda 1, certo? E isso também é aleatório, colocado do lado. Então você está vendo que o rei vai andar tantos espaços. Então eu posso colocar os meus seguidores percorrendo o caminho, que quando o rei andar, ele vai libertar esses seguidores. E principalmente, ele vai marcar uma cidade e eu estou de olho na cidade onde ele estiver, porque de repente é a cidade que vai ser pontuada. Então isso é bem interessante no jogo. Você tem que prestar muita atenção. Realmente você vai pegar o feeling do jogo muito mais propriamente no segundo jogo, né? No primeiro jogo, você vai ficar um pouco perdido, mas rapidinho. Depois da primeira rodada, a segunda rodada você já consegue pegar, porque isso aqui que é o coração do jogo, a ordem é muito importante. Do lado de cá, você coleta, né, seguidores através dessa trilha fantástica aqui, né, que eu mostrei. E do outro lado você vai efetivamente fazer a caminhada e galgar os postos nas cidades. Isso é bem bacana.
Então saber a hora que você vai para cá, para lá, né, se você quer jogar 2 vezes seguidas, porque vai ficar de um modelo onde sempre, né, vai ter uma alteração aqui de coisas, né, a ordem, vamos supor que seja essa ordem aqui, no final essa coisa vai encaixar uma na outra e fazer a nova ordem. Então, quer dizer, você tem que prestar atenção porque faz toda a diferença. Você se programar ao longo das 5 rodadas para ficar em primeiro, ficar em segundo, ver que ordem que você vai colocar, qual horário que vale mais a pena, porque, como eu mostrei, as cidades elas têm números diferentes de lugares, né? E esses lugares vão dar mais ponto ou menos ponto de acordo com a sua ambição, né? Vamos dizer assim. Esses bônus que tem aqui também são bem interessantes. Então, tem algumas cidades que aqui só dá mais 2 pontos de vitória, mas aqui, por exemplo, ó, mais 2 nobres e 1 seguidor. Isso aqui é muito valioso no jogo, né? Então, pegar esse bônus é interessante. Aqui você ganha mais 1 seguidor, aqui 2 baús, né? Aqui 3 pontos de vitória e 1 ponto de vitória para quem for o segundo. E aqui é o número de seguidores que você tiver, é o número de baús que você pega, né? Do outro lado, você tem praticamente os mesmos bônus, né? Só que você vai ter uma diferença grande com relação ao número de lugares, né? Vamos dizer assim. Bom, o que eu precisava mostrar aqui muito era o baú, os baús, né? O baú marrom, ele apenas é um set collection, então quanto mais baús marrom você tiver, mais pontos você vai fazer, né? 2, 5, 9, 14, 20, justamente para um baú, 2, 3, 4, 5 baús, a quantidade máxima dá 20 pontos. Mas você pode fazer coleções e coleções de baú marrom, né? Então você pode ter 10 baús marrons que você vai fazer aí, no caso, 40 e... sei lá, 40 mais 14, 54 pontos, por exemplo, né? Esses baús roxos são bem interessantes também, porque você vai pegar as cartas de pontuação. Então, saber trocar esses baús por cartas de pontuação também é interessante, né? Agora, o charme, obviamente, além de toda essa brincadeira, estão nos baús laranjas e verdes, né? Esses baús laranjas é tudo imediato. Então, você pode pegar 2, 3, 4 ou 5 pontos de vitória, né? É automático. Pegou o baú, automaticamente já pega esses pontos de vitórias lá. Na outra situação, você pode pegar um nobre, 2 seguidores ou 1 seguidor. Então, vale a pena você correr atrás, porque você está economizando ações, né? Ao invés de você ficar indo para cá para pegar seguidores, você vai atrás dos baús laranjas que você já ganha seguidores, por exemplo. Então pode ser uma estratégia interessante, né? Claro que todo mundo vai estar de olho nesses baús. Você só vai pegar esses baús se você colocar os seus seguidores nos lugares que tem o baú correspondente, né? Cada cidade, cada lugarzinho na cidade tem um baú. E esse baú, se for laranja, você está ganhando aí seguidores de nobres. Os baús azuis, aí mora o perigo, né? Porque aqui, por exemplo, veja, você guarda para você e você usa quando você achar que deve, né? Então tá aqui, esse primeiro, você simplesmente pode trocar a ordem. Então você vai pegar esse amarelo aqui, ó, vou colocar em primeiro, vou jogar primeiro. Pode fazer muita diferença, né? Aqui você não paga, né, quando você estiver andando. Então você não vai precisar colocar os seguidores a hora que você está fazendo o seu movimento. Isso é muito importante, porque você gasta muito seguidor nessa hora. Então, se você fizer um movimento que você não gaste, você está no lucro, porque você vai, de repente, poder fazer outra ação de movimento e aí gastando, né? Enfim. Aqui, cada lugarzinho desses que você pega seguidores ou nobres, tem um baú embaixo. Esse baú, ele permite que você faça uma ação, mas pegue o baú de outro lugar. Então, o que te interessa é o baú laranja, mas o baú laranja está aqui, onde não tem seguidor nenhum. Ou então, aqui, muitas vezes é comum, nesse lugar, ficar com 2 baús, porque ninguém quer simplesmente só pegar baú. Aí você vai lá e, olha, eu vou pegar 2 seguidores, mas eu quero pegar aqueles baús ali. Então, é bem útil essa cartinha azul, né? Essa aqui, quando você vai colocar o seu nobre em uma das localidades do mapa, esse aqui diz que o custo é 1.
Geralmente o custo é o custo do lugar, né? Então aqui eu tenho 5, no espaço 5, eu tenho que pagar 5 membros. Um para ficar aqui e 5 para dar a volta. Aqui não, aqui eu pago um, com essa habilidade. Muito útil, né? E por último, esse aqui que você não paga, aí você não paga para andar mesmo, né? Aqui é de graça, é free. Então você simplesmente coloca, escolhe o lugar, coloca e não paga para andar. Então, se eu quero ocupar a posição 6, eu boto um seguidor no 6 e não pago mais nada para andar. Nossa Senhora, faz muita diferença. São baús que fazem a estratégia do jogo ferver. E você só vai perceber muito isso numa segunda jogatina, né? Na primeira vez você ainda fica perdido, você só consegue perceber isso mais pro final. A única coisa que eu acho fraca no jogo é essa roda de pontuação, né? Aqui nós temos 25 pontos. E aí você completou a volta, você ganha um token desse de 25. Aí você junta 2 tokens de 25. E quando você juntar 4, você troca por um de 100. Se a pontuação for muito alta, vai faltar token aí para marcar, né? Mas não, acho que não acontece. Pelo menos às vezes que eu joguei não aconteceu, né? Bom, basicamente esse é o jogo. É uma produção muito bacana, eu gosto muito do designer. No canal eu já fiz o 5 Points, que é um jogo também sobre isso, e o Hansa Teutônica, que é um clássico que todo mundo conhece, está lançando a Big Box, enfim. Esses 3 jogos especificamente, né? O Gugong também é dele, mas eu não lembro se tem essa mecânica. Existe essa coisa de você ter uma reserva dos seus seguidores, tokens, meeples, e você precisar ter uma ação para pegar esses seguidores. Isso é muito diferente. Basicamente é o grande designer que usa isso. Todos os jogos que eu mencionei têm essa aplicação, ou seja, você vai ter que pegar seus seguidores. Seus seguidores são usados no jogo e você vai gastar. Você vai ter que pegar mais seguidores para funcionar. Isso é bem diferente porque dá um timing diferente no jogo, ou seja, você tem que estar preocupado o tempo todo em pegar seguidor. Faz muita diferença. Aqui, os baús te dão uma ajuda, né, nesse sentido. No verso dessa cartelinha aqui, a cartela para 4, 5 jogadores, ao invés de ser só o primeiro espaço que dá bônus, os 2 primeiros espaços dão bônus, você pega seguidores, né? Quem entrou aí? Tâmara, boa noite. Defcon Juegos está ali também. E o BG Sem Fronteiras. Uma boa noite a todos. Estamos falando aqui do The Dynasty, Stauffer Dynasty, né? Que é o jogo que eu apresentei no canal aí ontem, né? Tá lá no YouTube e aqui no Instagram também, né? Bom, dito isso, a última parte que eu fiquei de guardar aqui, né? De mostrar aqui, são essas cartinhas de objetivo. Isso aqui dá um trabalho, porque uma carta dessa de objetivo, ela fala, por exemplo, que na cidade de Augsburg, quem tiver mais nobres e maior presença ali, vai ganhar 12 pontos, e o segundo vai ganhar 6. Mas espera aí, toda vez que o rei sai daquela região, ou que aquela região é pontuada, você perde as suas posses, né? Os seus lugares vão sair do jogo. Como é que você vai voltar para lá? Então isso é uma coisa que essas cartas te obrigam a fazer, porque você vai correr atrás de 12 pontos. Então agora faz sentido você simplesmente andar para colocar um seguidor nessa região, porque é uma região que você tem interesse. Cada jogador recebe uma delas, e você não sabe qual que é a do outro. Então você está vendo que o cara colocou lá, eu vou colocar ele também para beliscar, né? Tem aí 6 regiões, né? 6 cartas dessa aqui, e obviamente o primeiro que tiver lá, quem tiver maior quantidade, maior domínio, maior controle de área, vai ganhar maior pontuação, certo? Então é importante dar uma olhada nisso. Depois nós temos o segundo objetivo, que aí é um padrão. São cartas de padrão, são 6 regiões, e você tem aqui, nesse caso, padrões, lugares alternados. Se você tiver presença em cidades que estão alternadas no mapa, você ganha 7 pontos. Só ter já garante isso aqui, né? E tem padrões mais difíceis, né? Como esse aqui, se tiver 3 seguidos, né? Você vai ganhar 12 pontos. Esse aqui, se tiver 4, sendo que é 2 de um lado e 2 do outro, você vai ganhar 18 pontos. Então são cartas diferenciadas que também são pontos que você tem que ficar de olho.
Quer dizer, no fundo você tem que prestar atenção num monte de coisa. É um joguinho bobo, rápido, mas que você vai gastar uma mufa aí a partir da segunda rodada. E por último, essa outra pontuação, que é uma pontuação bem diferente, é que se você mantiver as posições nos lugares, na posição aqui, no caso, número 4, se você tiver no número 4, você vai aumentar a pontuação. Então, se você tiver apenas em duas cidades, em dois lugarejos, número 4, você vai ganhar 8 pontos. Mas se você tiver em 5, por exemplo, você vai ganhar 20 pontos. 5 lugares, nível 4. Né? E aí tem outros objetivos aqui. Se você tiver um 3, um 4 e um 5, você ganha 15 pontos. Né? Aqui, quanto mais você tiver, você vai ganhar pontos por isso. E assim vai. Muito detalhe, né, que você vai vendo no jogo. Então, é um jogo rápido, 1h30, com explicação, tranquilo, mas que você gasta um bocado de neurônio aí, captando onde é que você vai achar os pontos, onde é que você vai arrancar ponto daqui ou dali. Né? Bom, falei demais do jogo, se alguém tiver alguma dúvida aí, Moraes está ali, Davi Moraes, beleza? Tiago Leal, que mais? Zuzu Eleusa, sempre Eleusa aí, beijão. E a P-Board Games, maravilha. Gente, falei mais detalhes do jogo, né? Não quero me alongar demais, mas a gente vai falar muito agora da história, que para mim é uma história muito bacana, né? Obviamente que dessa coisa europeia, mas a gente tem que falar, né? Respondendo ali, ó, eu não achei, BG Sem Fronteiras, não achei esse jogo no Brasil, né? Meu amigo Augusto tinha, joguei com ele, conheci, adorei. Meu amigo Márcio me vendeu até barato, acho que eu paguei 250, não lembro o tempo, mas não acho no Brasil. Jogos desse cara, agora que vão começar por causa do Hansa Teutônica. Hansa Teutônica é um jogo que eu conhecia, sei lá, 7, 8 anos atrás e ele deu um boom, né? Ele explodiu agora, está lançando a Big Box aqui no Brasil, enfim. E como as pessoas às vezes seguem o designer, pô, é o mesmo designer e você já presta atenção, que aconteceu isso comigo, né? Essa mecânica de ter uma reserva de tokens, de meeples, de seguidores que você vai ter que ir lá buscar, é interessante. Né? Então, bom, Stauffer Dynasty, na verdade, é o nome, né, a dinastia Stauffer, é o nome da família Hohenstaufen, que é uma família que dominou aí o reino da Suábia, que é um dos reinos do que era a antiga Alemanha. Então, estou falando de século XII, né? Século X, XI, XII. No século XII e XIII, praticamente, é onde eles exerceram maior influência nessa região. Justamente o Henrique VI, né? E antes dele, o pai dele, que é o Frederico Barbarossa. Né? Então, são dois caras que marcam a história dessa família. A família tem vários seguidores. Lembrando que nesse período da história, né, você tem aí vários reinos, várias alianças. Né? Então, a filha de um casa aqui e o outro casa lá, e eu tenho um filho que vai casar e vai se tornar herdeiro. Então, você tem uma brigaiada danada. Né? Então, essa família tem vários braços aí nesse império, que é justamente o famoso Império Romano Germânico. Né? É o Sacro Império Romano Germânico. E aí, é uma zona. Né? Se você olhar o post que eu coloquei aí na minha tela depois, eu coloquei o mapa, né, que existe do que é o Sacro Império Romano Germânico. E é uma zona, né? É uma bagunça, são muitas cidadezinhas, muitos reinados diferentes, né? Aqui acho que dá para ver, tá estourado, aqui, olha aí que beleza. Tudo isso aí, esses picotinhos todos aí, são reinos, principados, ducados, cidades imperiais. Ali embaixo a Sicília, o reino da Sicília. Você tem uma brigaiada com o Papa, né? Então, imagina, esse monte de intrincado aí, e durou praticamente 1000 anos, né? Ele começa aí com a ascensão, né, a coroação de Carlos Magno, em 800, pelo Papa, e automaticamente é um reino, o Sacro Império Romano
germânico, e você tem uma montoeira de ducados, principados. Nós estamos aí no meio do feudalismo, né? Então você tem cada lugarzinho daquele, cara, eu sou rei. Não, eu que sou o rei, eu sou o príncipe, eu sou o duque, eu sou... E aí cada possessão de terra dessa você tinha algumas alianças muito fortes que mudavam de lado. Então tudo isso é história e é uma bagunça. Por isso que é tão complicado, às vezes, você ter uma imagem ou ter um registro específico de história, porque são reinos pequenininhos que daqui a pouco se funde com outros, se separa, e é muita bagunça, né? E aí você tem, nessa região, é onde é toda a Alemanha, você tem mais um pedaço da Áustria, Holanda, Bélgica, um pedação da Itália, né? O Reino da Sicília, que era separado, né? Uma briga danada ali com o Papa, que estava ali em Roma, né? Um pedaço da França, um pedaço ali daqueles outros países da Polônia, né? Do leste europeu. Então, quer dizer, é um amontoado de coisas, Eslováquia, Eslovênia, tudo isso aí. Muitas desses reinos, desses países falando germânico, ou falando de origem eslava, muitos latinos e muita influência. E nesse mapa dá para ver um pouco até um pedaço do reino de Gênova, né? Reino de Veneza, que era um reino importante nessa época. Tudo isso dentro do feudalismo. E, obviamente, para melhorar, para dar aquela apimentada, você tem as cruzadas acontecendo. E todo mundo, todos esses reinos aí, o primeiro filho é o herdeiro. O segundo filho não é herdeiro. Vai para onde? Vai para a cruzada, vai para a guerra. Ou então, vai para a igreja. Acabou. Só tem essa solução. Não tem, o cara não vai herdar nada. Então, a coisa de você matar o irmão, isso era real, existia, porque eu não vou herdar nada, não tenho nada, então vou para a guerra, que na guerra pelo menos tem espólio, né? E aí você tem essas cruzadas. A primeira cruzada já tinha acontecido, a segunda cruzada, na verdade a primeira cruzada é a grande cruzada, é a que consegue fazer alguma coisa. A partir daí foi só fracasso, mas você tem a terceira cruzada, que é justamente o que eu falei no meu vídeo, que é a figura do Barbarossa, né? A terceira cruzada é a cruzada chamada Cruzada dos Reis. Então você tem Filipe II da França, você tem Ricardo Coração de Leão da Inglaterra e junta com Frederico I Frederico Barbarossa do Império Romano Germânico. Esse império todo, em alguns jogos a gente já viu aqui no canal, você tem a figura os templários, né, que usavam uma roupa preta com uma cruz branca. Isso aí é da ordem dos hospitalários, que é dessa região aí, são germânicos, são soldados bravíssimos alemães, é dessa galera, né? Quem tá ali tabulando, um beijão, boa noite. Então é dessa galera. Essa galera, bicho, eu não tô fazendo nada, eu não vou ficar em guerra com meu vizinho aqui, e eu tenho, já que nós somos aí, sacro. O cara tem uma ligação com a igreja, então a igreja está em guerra, né? O catolicismo, a igreja católica está em guerra justamente com aqueles hereges, né? Com aqueles vilões, com aqueles terríveis muçulmanos. Então é lá que a gente vai bater neles, né? Meu amigo Dodô, um beijo, Dodô. Então é lá que a gente vai bater. Então você tem muita gente indo para a cruzada por interesses econômicos, mas obviamente também para herdar alguma coisa, para fazer alguma coisa, conquistar alguma coisa sua. Porque você está conquistando um território, está expulsando os hereges, podendo matar, porque a cruzada deixava você matar. Você pode matar lá, que em nome de Deus está tudo certo. Então você está matando, aquela terra lá é sua. Então vários lugares ali do mundo árabe foram conquistados e tomados por esse pessoal todo, né, da Europa, que está invadindo, né, essa parte de lá. E aí você tem justamente na terceira cruzada esta figura, né, Frederico Barbarossa, que está indo lá, tranquilo, e em um dos pedaços da cruzada ele se afoga. Vai atravessar um rio e se afoga. Quando ele se afoga, vira o caos, porque o pessoal fica sem comando. O que vai fazer? Estão sob ataque dos turcos, né, dos otomanos ali, eles ficam bastante sem controle, e aí, bom, o que vai fazer? Vai pedir ajuda para quem? Quem que lidera agora? É o Filipe, é o Ricardo Coração de Leão? Eles têm uma rusga lá, não se entendem, então divide. O Filipe, então aqui já não dá para mim, eu vou embora. O Filipe vai embora,
o Ricardo desce para Acre para continuar na cruzada e o exército do Frederico, sem comando, resolve voltar para a Alemanha. Então a cruzada praticamente acabou, porque o Ricardo Coração de Leão vai tentar as aventuras ali em Acre, e aí se perde, ele vira refém, fica uma zona, né? Mas a cruzada acaba desse jeito. Então é uma cruzada que é muito bem montada, porque tem muitos reis, tem muito dinheiro envolvido, mas ela acaba com o cara sendo afogado, né? Barbarossa, lembra o pirata. É porque Barbarossa em italiano é barba vermelha, né? Então barba vermelha tem vários aí, barba ruiva, né? Tem vários por aí, né? E o Barbarossa tinha uma barba ruiva e era o cara, né? Era o cara da era. Então ele foi rei da Alemanha, ele foi rei da Itália, rei da Borgonha, ele foi quando ele assume, né, o Império, o Sacro Império Romano Germânico, ele automaticamente é rei de um monte de coisa, um monte de lugar. E aí, justamente, essas cidades que estão aqui no jogo, elas remetem já ao filho dele, ao Henrique VI, porque aí Barbarossa morreu, voltou esse pessoal lá para Suábia, né, que é a região, a capital lá, e automaticamente agora o Henrique VI assume, e aí ele, bom, eu vou tentar organizar aqui, né? Vou cuidar da minha parte aqui, vou tentar. Então ele consegue conquistar definitivamente, tomar posse da Sicília, né? Então uma das cidades que está aqui é justamente Palermo. Palermo é a capital da Sicília, então é lá onde ele consegue, vamos dizer assim, finalizar, né, o negócio. Aqui agora é nosso, é tudo nosso, né? É uma cidade rica, uma cidade influente. A Sicília é a ponta da bota, né? E aí tem coisa importante ali, tem uma passagem boa no Mediterrâneo, consegue riquezas e reinos árabes que estão do outro lado do Mediterrâneo, uma série de coisas interessantes ali, né? E o Henrique VI é o cara que simplesmente agora é o maioral da brincadeira, né? Em algumas fontes eu vi que você tinha naquela região central do Império mais de 1000 instituições, né? Então, entre principados, ducados, cidades imperiais, reinos, mais de 1000 estruturas dessas, e todas elas brigando pelo seu quinhão. E aí você tem que ter uma influência, né? Eu tenho um filho, deixa eu fazer o casamento do meu filho que não vai ganhar nada com um outro nobre lá, para a gente fazer uma aliança, para a gente se juntar, né? Então, tudo isso está presente ali naquela efervescência desse período medieval, né? Essas cidades aqui eu não conhecia, né? Eu fiquei bem... Desde a primeira vez que eu joguei, que cidade, como é que você fala isso aqui, né? Esse nome aqui, por exemplo, é um nome que não... né? Aqui, dá para ver, né? Isso. Nineg. O nome disso é Nineg. Eu nunca ia ler isso desse jeito, né? Mas procurando lá, Nineg é simplesmente tida como a primeira cidade, a cidade mais antiga da Holanda, que é justamente aonde o Henrique VI nasceu, que foi o que eu mencionei, né, no nosso vídeo lá, né? Todas as cidades têm uma relação direta com ele. Então, a cidade de Aachen é uma cidade alemã tradicional, que é justamente onde ele foi coroado, né? O Henrique VI foi coroado, né? Estrasburgo é a fronteira, né, entre Alemanha e França, é uma cidade que fica na fronteira. É muito relevante porque a região da França que está colada nela é perto da Borgonha, que era um reino importante. Então, essa cidade é muito importante nessa região e nesse contexto, né? Depois nós temos Augsburg, que é a capital da Suábia, né? A Suábia é um pedaço do reino lá. Você tinha a Franconia, a Saxônia, a Bavária, e você tinha Augsburgo como sendo a capital da Suábia. Então é onde normalmente os príncipes dessa linhagem viviam. O castelo deles era lá, né? Na Suábia. Você tem ainda Milão, que o casamento, aí você tem fatos históricos, né? O casamento do Henrique VI com a Constância, que dá posse a ele nessa região da Itália, é em Milão. E aí ele toma conta dessa região toda ali de baixo, né? E por último, como eu já falei, Palermo, que é a capital da Sicília, que você vai ter um posto importante ali embaixo, certo? Então, dá para você fazer muita coisa historicamente, dá para você discutir muita coisa historicamente dentro desse período, né?
São praticamente 2 séculos que você vai brincar aí, né? Século XII, século XIII. Você conta muita história, fala muita coisa das cruzadas, do envolvimento. E assim, eu não me lembro, na época que eu era estudante, de ter um destaque relevante para esse sacro império romano germânico. Porque não se fala muito disso. Você simplesmente está falando ali que o feudalismo está acabando, né, que você tem as cruzadas, mas você não enfoca nada. E aí você tem um jogo desses que você consegue abordar isso. Então, um professor de história, se vai abordar esse aspecto, né, esse pedaço da Europa ali, essa coxa de retalhos, esses reinos todos, tem nesse jogo uma boa maneira de explorar, né, principalmente os lugares, as cidades, algumas referências. Isso que a gente faz aqui no jogo, que é espalhar os seus seguidores, é justamente para você mostrar como era, né, o rei de um lugar, o duque de um lugar, ele quer exercer influência em outra cidade. Então ele vai lá, manda filha, manda o filho, faz um casamento aqui, faz uns alinhamentos políticos, e isso tudo está aqui nesse emissário, né, nessa hora que você manda isso. Obviamente, esse aqui é considerado um jogo euro. Os jogos tidos como euro, eles não ligam muito para a temática, eles ligam para a mecânica. A mecânica é muito elegante, é muito bacana. Esse controle de área, essa ordenação aqui, o set collection, né, que é você coletar esses baús, o movimento programado, tudo isso são mecânicas. Se você trocar o tema, colocar outro tema e utilizar as mesmas mecânicas, você vai fazer um jogo parecido. Então, para jogadores de euro, estão nem aí para a história não fica aqui. E, efetivamente, essa história ela é bacana quando você consegue contar e conectar, né, e utilizar isso em uma empreitada. Então, você fala de Henrique VI, para mim não tinha relevância, agora tem uma ligação direta, né? Quando você for procurar, quando você for ver quem foi, né? E foi o que já falaram aqui, parece um pirata. Realmente teve pirata Barbarossa, Barba Ruiva, né? Você tem outras figuras dentro da história que tiveram a barba ruiva e automaticamente Barbarossa, né, em italiano. Bom, preço do jogo. Eu paguei aí módicos 200, 250, não vou me lembrar o certo. Acredito eu que foi no pacotão e ele veio por 200, tá? Eu gosto de valores assim, né? R$ 200 eu não acho que seja caro para um jogo desse. A qualidade é boa, meeple de madeira, né? Garante aí boas jogatinas, né? Mas com certeza, não tendo no Brasil, você vai ter que comprar fora. Quando você vai comprar fora e você busca na Amazon, por exemplo, US$ 70. Proibitivo, né? Eu acho. Só se você quiser muito o jogo. Não é tão conhecido, não é tão jogado, não são muitas cópias que eu já vi por aí, mas é muito mais fácil se você tentar conseguir, né, uma versão aqui, comprar com alguém que esteja aqui no Brasil, né? E aí você vai encontrar, talvez, por causa da inflação do jogo e tudo, talvez 300, R$ 350. Mas eu não acredito que seja mais caro do que isso. Eu não gosto muito da coisa determinar que você não vai gostar. É um jogo que, na minha opinião, uma pessoa que esteja começando a jogar, ela vai gostar do jogo, porque ela vai se perder um bocado no começo, mas assim que acabar a primeira rodada, na segunda rodada ela já sabe mais ou menos o que ela tem que fazer. Jogar bem, obviamente, exige um segundo, um terceiro jogo, né? Você precisa jogar de novo. Não adianta você olhar um vídeo desse, achar que já sabe jogar e pronto, porque esses baús fazem toda a diferença. Se tiver uma pessoa experiente na mesa ou duas, elas vão conseguir dar um bloqueio de alguns lugares, vão pegar alguns lugares mais importantes. Então, por exemplo, esse lugarejo aqui, que tem essa figura, aqui só pode ser ocupado por um nobre. Então, tem que prestar atenção nisso, né? Mas é um lugar caro. Aqui, por exemplo, é um lugar que custa 6, é o lugar mais caro. E o controle de área da região é quem tem mais controle ali, tem mais influência ali. O nobre tem 2 de influência e cada seguidor tem 1. Então, se você colocou um nobre, para você ser superado, outra pessoa tem que colocar um nobre e essa mesma pessoa tem que colocar mais um seguidor. Não é uma coisa fácil e simples, né? Mas nesse mapa aqui, nessa configuração que eu estou mostrando aqui, é a configuração para 2 jogadores só. Então, se colocou aqui o nobre na posição 6, dificilmente você vai perder esse lugar, né? Mas, a ver, né? Bom, eu acredito que eu tenha completado todo o histórico aqui do jogo, né?
conforme eu disse, você tem muita aplicação. Se você quiser falar de história, quiser filosofar a respeito disso. Eu tive um comentário do Jefferson muito interessante no vídeo no YouTube, que ele falou que bom que o cara morreu, né? Porque a morte dele evitou a morte de um bando de gente. Porque quando você pega as cruzadas, é uma carnificina e, em nome da fé, você tem aí aquela bagunça. Então, você discutir esse tipo de coisa, você falar sobre esse tema, é muito bacana. Tem muitas guerras, muitas batalhas, muitas influências. A história das cruzadas, são 9 ou 10 cruzadas, é muito legal, tem cruzadas bem interessantes, mas, obviamente, tem muita mortandade e tem muita coisa ruim, né? Então, é um fato histórico que aconteceu. Aqui a gente não vê essa parte da mortandade, a gente vê apenas a peregrinação do rei Henrique VI, enfim, e é o que embeleza um pouco o jogo, né? Polêmicas e discussões e conversas sobre o tema, e um tema que é muito amplo, porque não é brincadeira você falar de todo esse império, porque é uma coxa de retalhos, né? E esses reinos, muita gente vai olhar e, pô, o que Milão tem a ver com Aachen? Lugares muito diferentes, né? E aí, por aí vai. Temos aqui, vamos ver aqui o tempo, nosso tempo, não quero me delongar muito, 38 minutos, maravilha. Aqui, 250 é um ótimo hoje em dia, eu também acho, né? Para mim é o meu patamar, né? Às vezes, se o jogo for muito bom, eu gasto 300, mas eu sou daquele que compra jogos usados, sem maiores problemas, né? Quem acompanha aqui o canal, poucas vezes vão ter jogos que lançou agora. Eu acho que eu peguei 2 ou 3 jogos só que lançaram, porque para mim é uma coisa que o jogo ele precisa ter uma vida útil, né? Então, eu não consigo hoje pegar um jogo de 500, 600 reais e eu não vou jogar. Então, por exemplo, esse jogo, ele me custou 250 reais, né? Quantas vezes eu joguei? Até agora, 3 vezes. Tá devendo ainda, né? Eu preciso jogar mais umas 2 para ele pelo menos equiparar, porque você pegar ele e jogar, maravilha. Agora, um jogo muito, muito mais caro, para mim não tem muito sentido. E não necessariamente, tem muita gente que faz vídeos de outros jogos que estão lançados, e com certeza, parabéns para esse pessoal, porque me mostra o que eu não vou comprar, né? Me mostra o que não vale. Eu estou mostrando jogos que são do meu gosto e que eu consigo enquadrar dentro de uma história, dentro de um contexto maior, que é um propósito do canal, né? Algo a mais, né? Ou seja, você está simplesmente jogando um jogo, né? Matar um pouco aqui, a caneca misteriosa. Gente, 40 minutinhos. Quem mais está por aí? Ina Nascimento, maravilha. Boa noite, boa noite. E não tenho muito mais coisa para falar. O manual é bem escrito, né? É um jogo muito agradável. Eu acho que vale muito a pena. Recomendo que você conheça esse designer, né? O Andreas Stedin. Hansa Teutônica é um bom exemplo do que ele entrega. Se você olhar no canal lá, o 5 Points também. Gugong, a gente vai fazer em breve, né? Está previsto aí para o ano que vem, logo no começo do ano. Gugong também é dele, mas é muito mais intrincado. Os jogos desse cara tem essa mecânica, né? De você recuperar. Tem uma reserva onde você precisa recrutar, né? Recrutar membros de gangue ou recrutar membros na sua província, né? Seguidores para te ajudar, enfim, né? E é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma coisinha a mais? Algum detalhe? Nós vamos ficando por aqui, né? E espero que tenham gostado. Ajuda a divulgar aí, dê o seu joinha, indica aos amigos, né? Um beijo para quem ficou até agora aqui. E, como digo sempre, até a próxima, né? Tchau, tchau.